Na ponta da linha, bom dia, prefeito. Dia difícil, hein? Que hora você acordou hoje? Prefeito? Prefeito Ricardo Nunes, 10 horas e 5 minutos, está por Skype participando com a gente para falar desse dia de greve, esse dia difícil na cidade de São Paulo. Prefeito que vai contar um pouquinho o que está fazendo a prefeitura para mitigar a situação das pessoas em São Paulo, da população em São Paulo e oferecer algum tipo de ajuda para que as pessoas consigam chegar ao trabalho. Até porque o trânsito em São Paulo sempre piora muito em dias como esse. Mas os nossos repórteres estão nas ruas, nós vamos prestar serviço e o prefeito já está na ponta da linha para falar com a gente. Bom dia, prefeito. Dia difícil. Eu perguntava para o senhor que hora o senhor acordou hoje? Bom dia, Sabino, bom dia, Vitor, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Eu praticamente nem dormi, né, Sabino? A gente pega uma situação dessa, é a quarta vez que esse sindicato faz isso com a população de São Paulo, quarta vez, Sabino. É impressionante como essas pessoas não têm amor ao próximo. E eu, 6 horas da manhã, já estava lá na central de monitoramento da SP Trans, tentando trazer ações para poder minimizar um pouco esse sofrimento todo. Nós colocamos mais ônibus rodando, fizemos liberação de rodízio, ampliamos a equipe da CT, da SP Trans, equipe da GCM, enfim, aquilo que está dentro das nossas possibilidades. Quando você tem uma paralisação de metrô e CPTM, obviamente qualquer ação que você faça é possível, não vai nunca trazer a normalidade. É um transtorno muito grande para a cidade de São Paulo. O senhor falava aí de providências que o senhor tomou, por exemplo, o número de ônibus a mais faz diferença hoje? Realmente, pelo menos mitiga a situação dos passageiros hoje, esse número de ônibus? Ou não dá nem para fazer cócegas, como se diz popularmente? Ajuda um pouco, né, Sabino? São milhões de passageiros que deixaram de ser atendidos pelo metrô e pela CPTM, mas a gente, por exemplo, teve 26 linhas que a gente acabou fazendo a extensão do seu percurso, porque elas normalmente iam até um certo ponto, e tinha locais onde, sem atendimento de metrô e CPTM, a gente fez a extensão desse atendimento para a população poder ter ali uma possibilidade de ter o transporte coletivo. Mas realmente não existe a menor possibilidade de colocar ônibus fazer frente à falta de metrô e CPTM, né? Como eu disse aqui, são milhões de passageiros, a quantidade que o metrô e o CPTM transporta com a quantidade que o ônibus transporta é muito diferente. Mas é uma tristeza, a gente sofre muito de ver a população mais uma vez vítima dessa ação, desse ato político, de um sindicato que foi cooptado por partido político e que sequer respeita a decisão judicial. Lembrando, não sei se têm falado, mas é sempre bom salientar, de que a justiça tem determinado nessas situações que eles mantenham pelo menos 80% do funcionamento no horário de pico, e nem isso eles respeitam. Não respeita a justiça, não respeita a população. É uma situação muito difícil, muito difícil. Agora, o que a gente tem de esperança é que a opinião pública possa fazer a sua análise, a população está vendo o que está acontecendo, quais são os interesses por trás de tudo isso. É uma questão, a pauta não é uma pauta para os funcionários, é uma pauta ideológica, um posicionamento ideológico. E lembrando, né, Sabino, cada um tem um pensamento, defende um ponto de vista, é normal, é positivo, estamos numa democracia. O que não pode é querer ter um posicionamento político ideológico e, em nome desse posicionamento político ideológico, prejudicar, colocar a população para pagar a conta dentro desse contexto, dessa ação irresponsável do sindicato, mais uma vez. Lembrando, quarta vez só nesse ano. Olha o que essas pessoas estão colocando para a população da cidade de São Paulo. Um transtorno, um sofrimento terrível, terrível, muito terrível. Prefeito, metrô e CPTM estão ligados ao governo do estado, mas as consequências e principalmente os prejuízos caem principalmente aqui na capital paulista. Queria perguntar para o senhor, até baseado nesse número que o senhor acaba de destacar, são 4 greves esse ano, 3 nos últimos 2 meses, 60 dias, menos que isso até. Baseado nessas outras greves, a Associação Comercial de São Paulo, por exemplo, já disse que o prejuízo pode chegar a 60 milhões de reais. Quais são os prejuízos práticos que a cidade de São Paulo já prevê pelo dia parado, basicamente hoje, ponto facultativo, baseado nas outras greves e também no que já se observa hoje? O prejuízo ele é tão grande que é muito difícil da gente poder mensurar.
Você imagina quantas pessoas, por exemplo, na área da saúde, né? Aproveitar aqui a grande audiência da Band, nós demos o ponto facultativo, mas as atividades essenciais, elas continuam funcionando normal, serviço funerário, serviço de limpeza urbana, a ciência social, serviço de saúde. A gente incluiu a educação, a gente excluiu a educação dessa lista do ponto facultativo, até por conta de que muitas mamães dependem de ter os seus filhos na escola e na creche para poder trabalhar. Então você pega, por exemplo, na área da saúde, muitas pessoas que estão com seus exames, consultas, cirurgias marcadas. Até queria aproveitar e pedir aqui para quem puder e tiver condições, obviamente, nessa situação toda, puder manter o seu agendamento, é muito importante. Se não puder, por conta desse ato político, a gente vai estar remarcando, mas a gente já vem com uma fila muito grande. A gente, né, teve uma pandemia, acabou acumulando muita coisa, então um prejuízo para muitas pessoas. A prova São Paulo estava marcada, teve que ser adiada, a questão da geração de emprego e de renda. Agora, o principal de tudo isso é o sofrimento das pessoas. Já é muito difícil você transitar, se locomover numa cidade de 12 milhões de habitantes, que cresceu de uma forma desordenada, são 7 milhões de passageiros por dia nos dias normais, e a gente vê a população com esse sofrimento todo. Eu falava agora há pouco com uma senhora, ela me mandou uma mensagem, e ela dizia: prefeito, eu sou diarista, eu dependo de ir trabalhar para ganhar a minha diária, e eu não consegui ir trabalhar, né? Então a gente fica não tem o que fazer, a não ser lamentar, sofrer junto, porque é um prejuízo enorme, né, para muitos empresários, comerciantes que estão tendo perda, mas imagine para aquela pessoa que depende ali do valor. Isso é uma coisa que me marcou tanto, me chocou tanto. A pessoa depende daquela diária para levar o sustento para sua casa e está impedida de se locomover, de poder ir ao seu local de trabalho para ganhar o seu ganha-pão. Então, respondendo a sua pergunta, na verdade, é muito difícil de mensurar o prejuízo que essa turma está causando na cidade de São Paulo. A gente falava aqui, você vê, foi dia 3 de outubro, depois no dia 12 de outubro eles pararam sem avisar ninguém, agora novamente, é triste. Agora, o importante é que a opinião pública acho que está percebendo, a população está percebendo o que está acontecendo, e acho que, já que eles não respeitam a justiça, não respeitam ninguém, pelo menos a opinião pública pode ser uma boa resposta. O senhor dá o exemplo da diarista, eu tinha dado o exemplo da enfermeira, são vários exemplos de situações pessoais, de pessoas enfrentando dificuldades. Reforçando o nosso time hoje para essa cobertura especial de greve de dia difícil em São Paulo, aqui no estúdio, Ana Paula Rodrigues. Bom dia, Ana. Oi, Sabino, bom dia aqui é o Lupato, bom dia, prefeito. Eu queria falar sobre a situação dos ônibus aqui em São Paulo. O senhor está dizendo que não dá para mensurar, por enquanto, pelo menos, o prejuízo, né, que a cidade está sofrendo nesse instante, e eu concordo porque é um prejuízo muito grande. Agora, em relação aos ônibus, o que eu queria saber do senhor é o seguinte: a frota está reforçada, força máxima nas ruas, mais 200 ônibus, além desse total, circulando, né, hoje para tentar ajudar a população que depende do metrô e da CPTM. Na última paralisação, o metrô entrou na justiça pedindo ressarcimento daquilo que foi causado de prejuízo por perda de bilheteria, com o fechamento das estações e paralisação das linhas naquela época muito grande. O que eu queria saber é se a prefeitura, de alguma maneira, analisa também pedir que esse prejuízo seja pago pelos sindicalistas, né? De que maneira que a prefeitura está avaliando isso, com mais essa greve e, mais uma vez, a necessidade de que o custo também seja compartilhado com o uso de mais ônibus hoje em circulação. Ana Paula, isso é uma questão importante. Lembrando que esse sindicato teve decisão judicial para eles manterem os 80%, eles não fizeram, tomaram a multa, não pagaram, eles não pagam a multa, eles estão atuando de uma forma totalmente irresponsável, não respeitando leis, não respeitando nada. A gente pode entrar com uma ação, até porque a gente teve que colocar mais ônibus, a gente tem os ônibus num volume maior no horário de pico e diminui no entre pico. A gente vai ter hoje o dia inteiro 100% da frota funcionando. Tivemos que mobilizar, só da CT, nós estamos com 33% a mais de colaboradores trabalhando, muita gente do administrativo ajudando no operacional, ampliar o número de GCMs. Quer dizer, tem essa despesa direta, né, por conta dessa mobilização toda da máquina da Prefeitura de São Paulo. Agora você vê, tem uma outra questão, Ana Paula, muito grave. A gente teve que dar o ponto facultativo para tentar ajudar a minimizar esse problema. Então, todo o setor, com exceção dos serviços essenciais, parou. Então, projetos, processos que a Prefeitura está analisando, licitações, uma série de ações, hoje parou.
né? Isso é um valor gigantesco, né? Numa cidade desse tamanho, um país de 12 milhões de habitantes, ter todo esse trabalho parado. A gente, no dia normal, já precisaria melhorar a performance, ser mais ágil, ainda tendo que parar um dia inteiro para poder liberar as pessoas, para ajudar um pouco nessa complexidade desse ato irresponsável, esse ato político do sindicato. É algo muito complexo, mas é uma questão que eu vou discutir aqui com a minha procuradora. De repente a gente poder entrar com uma ação judicial, vai acabar não dando em nada, porque eles não respeitam ninguém, mas de repente até para fazer uma demonstração aí de uma demonstração mais contundente, né, do nosso inconformismo com isso, é algo que você está colocando agora e eu acho importante fazer. Aliás, prefeito, a gente discutia aqui internamente na redação hoje pela manhã, aqui da Rádio Bandeirantes, o seguinte: não cumprir uma decisão judicial como aconteceu hoje pela manhã significa o quê? Quer dizer, a justiça também vai ter que se posicionar de alguma forma, não só em relação a multas, mas não cumprir e gerar esse tipo de problema não pode significar um ato mais duro, por exemplo, um pedido de prisão de presidente do sindicato, alguma coisa assim que realmente seja compatível com o prejuízo que a cidade está tendo. O senhor arriscaria dizer que esse ato de hoje foi criminoso? O senhor usaria essa palavra? Ô Sabino, qualquer um de nós, qualquer um que tem uma decisão judicial e não cumpre a decisão judicial já está incorrendo em crime. Agora, eu confio muito e creio muito que o Ministério Público deva ter uma atuação nesse processo. A instituição Ministério Público é o melhor instrumento que a gente tem para poder solicitar ao Judiciário as providências cabíveis, né? Eu mesmo vou falar hoje com o doutor Sarrubo, que é o nosso procurador-geral do Ministério Público aqui do Estado de São Paulo, solicitando, sugerindo a ele que o Ministério Público tenha uma atuação mais enérgica com relação a esse tema, pleiteando em nome da sociedade a reparação pelos danos causados à população. Ressaltando, Sabino, é a 4ª vez só esse ano. Nenhuma das vezes esse sindicato cumpriu a decisão judicial. Portanto, eles são pessoas que não cumprem a decisão judicial de forma reiterada. Está muito claro, né, que a forma como eles atuam, o desrespeito com a legislação, o desrespeito com o judiciário e, principalmente, o desrespeito com a população está mais do que claro, mais do que nítido. E onde é que a gente vai parar? Não vai ter fim isso? É preciso dar um basta nisso. A população não pode sempre estar refém de um sindicato que tem esse tipo de comportamento. O que você espera de um sindicato é que tenha um trabalho sério em defesa dos interesses dos seus associados, dos seus sindicalizados, dos funcionários, que é legítimo, é previsto na Constituição, é algo super importante. Mas utilizar do sindicato como uma ferramenta para prejudicar a população descumprindo decisão judicial, acho que chegou na hora de dar um basta. Eu tenho certeza e confio muito que o Ministério Público deva provocar a justiça e fazer com que na justiça seja reparado esse dano todo. O senhor falou bem, é um bom teste aí para o Ministério Público, que tantas vezes tem atuado contra o governo, né? Tantas vezes tem entrado com ações contra o governo. Hoje também vamos ver se o Ministério Público está isento de questões ideológicas e toma alguma atitude. Prefeito, queria agradecer a sua presença aqui, já fica o convite para quase uma convocação, viu, prefeito, se o senhor me permite, para o senhor voltar para falar de vários outros assuntos. A pauta é grande, fala para o senhor, mas hoje não é dia. Hoje é dia de o senhor poder se dedicar aí à questão da greve e a gente também fazer a cobertura de prestação de serviços aqui. Muito obrigado, um bom dia para o senhor. Sabino, deixa eu fazer um pedido, aproveitar a sua grande audiência, eu não sei se você entende, mas é muito rapidinho, 2 pontos rápidos aqui, eu não posso deixar de aproveitar essa oportunidade. 2 pontos fundamentais. Por favor. Aqueles empregadores que puderem, no horário de saída dos funcionários, antecipar um pouco a saída ou sair depois, fazer uma compensação para a gente não ter tanta essa pressão no horário de pico, ajudaria muito. Fica aqui um pedido, uma sugestão, vai ajudar. Primeiro ponto. Segundo ponto, os serviços de saúde estão funcionando. Aquelas pessoas que tiverem as suas consultas, exames, cirurgias marcadas e que evidentemente possam estar lá para poder fazer e cumprir aí esse agendamento, seria importante. Lógico, se não puder, por conta desse ato político, a gente vai estar remarcando. Mas como a gente já tem uma pressão enorme nessas marcações, caso possível, a pessoa pudesse dirigir e manter o agendamento, seria bastante importante. Só colocar essas 2 observações, aproveitando aqui a grande audiência da Band, Sabino. Não, é importante, importante. Obrigado, viu, prefeito? Bom dia. Obrigado. Um abraço para vocês.